Eu acho que quando eu saí daí, o senhor não tinha ainda. O senhor não tinha netas ainda. Mas, enfim, é um prazer muito grande para nós tê-lo conosco na nossa Brasília Adventist Community Church, que é a igreja da comunidade brasileira de Auckland, pastor. Nós somos por volta de 50 pessoas, 50 e poucas pessoas, mas nossos cultos chegam a ter muito mais que isso. Mas é um prazer para nós tê-lo aqui conosco, pastor. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o teu ministério, e deixo agora a palavra com o senhor. Eu quero desejar um sábado feliz e abençoado a todos vocês, e já iniciar falando do alto privilégio que eu tenho de falar com vocês. É extraordinário essa experiência de conexão. A tecnologia é muito útil. Eu ainda apanho um pouco e estou dando um pouco de trabalho para vocês aqui. E tenho também um pouco de dificuldade porque eu acho que vocês pregam junto comigo cada vez que eu prego. Há um feedback, há uma resposta, e quando a gente olha as pessoas, às vezes isso acaba até alterando um pouco aquilo que a gente vai dizer, porque a gente está falando para alguém que está, de alguma maneira, participando. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Vai ser um pouco diferente do que normalmente eu prego, porque eu não me prendo muito a papel, mas aqui eu vou prender ao texto que tem. Uma outra coisa que eu quero dizer é que eu vou usar aqui o texto e eu não vou ler na própria Bíblia, porque eu tenho os textos escritos aqui no meu aplicativo aqui, certo? Mas eu não sei se vocês têm aí um recurso de que quando eu cito um verso, vocês colocam na tela, não sei. Em algum lugar eu já vi fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu vou citar os textos. Bom, eu estou falando de conectividade. Eu estou do outro lado do mundo aqui, conectado com vocês, e eu acho isso uma coisa muito extraordinária. E eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre a perfeita inter-relação, conectividade que existe entre o céu e a terra no plano da salvação. Céu e terra trabalham interligados no plano da salvação. E eu quero começar com um texto que tem trazido alguma polêmica, mas eu não quero me deter na polêmica do texto, mas eu quero tirar dele uma lição que talvez nunca vocês perceberam que esteja ali. É o texto de Mateus 18, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra está sendo desligado nos céus. Tem havido muita polêmica na interpretação desse texto, porque há uma interpretação católica aí da hierarquia da igreja e da primazia que a igreja tem em salvar ou não pessoas. Não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que, acima de qualquer polêmica, esse texto contém uma verdade clara e importante. Esta verdade é o fato de que o céu e a terra estão intimamente interligados no plano da salvação. Há uma perfeita correlação. Tudo o que acontece na terra em relação ao plano da salvação, e outras coisas não, mas em relação ao plano da salvação, tudo o que acontece na terra tem a ver com algo que acontece no céu, onde Cristo atua junto ao Pai para nos salvar. E tudo o que acontece no céu em relação ao plano da salvação tem a ver também com algo que acontece na terra dentro do coração dos seres humanos. Cristo é o elo de ouro que liga a terra ao céu. Em Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16, o autor diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É com esse espírito que nós deveríamos estudar reverentemente esse assunto. Eu vou citar alguns textos de Ellen White, num texto que não está em português, de Ellen White, de uma carta dos escritos, dos manuscritos. Ela diz assim: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente áurea que nos liga a alma à de Cristo, e por meio de Cristo a Deus. Isto devemos estudar. Cristo era um homem real. Este foi o propósito de Cristo assumir a nossa humanidade. E eu queria dizer, quando a gente lê ali no início do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz ali: o verbo se tornou carne, habitou entre nós, eu queria dizer que seria impossível
a nossa salvação sem Cristo ter vindo até nós e ter assumido a nossa natureza. E eu quero ler alguns textos ainda mais de Ellen White. Ela diz assim: ao assumir a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos está ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e para morrer por nós. Ele deu a raça caída para nos assegurar o seu imutável conselho de paz. Deus deu o seu Filho único a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre a sua natureza humana. Está no Desejado das Nações, página 17. Eu concluo com isso que nós podemos afirmar que se nenhum ser humano aceitasse o sacrifício de Cristo e se salvasse da condenação do pecado, o que é uma mera hipótese, porque João afirmou que havia sobre o mar de vidro uma grande multidão de salvos, muitos vão aceitar a salvação, mas se ninguém aceitasse, uma mera hipótese, ainda assim haveria um ser humano no céu. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho e é o representante de toda a humanidade. Cristo não foi emprestado à raça humana, ele foi dado, ele tornou-se um de nós e vai ser por toda a eternidade humano. Esse é o mistério da encarnação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, Paulo diz assim: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E ainda, continuando, nós podemos citar aqui que... Um momentinho que eu estou ajustando aqui a minha tela. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que de um só homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu vou voltar àquilo que eu falei na lição da Escola Sabatina. Deus trabalha por amostragem. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos se tornaram pecadores. Nós já nascemos com a genética, com os genes do pecado. Mas também por um homem, que é Deus feito homem, todos nós temos chance de salvação. Todos nós, quando ele se liga à família humana por laços que nunca mais se romperão, nós também podemos ser ligados à família celestial por laços que nunca vão poder se romper. Ainda no Desejado, página 17, Ellen White diz assim: em Cristo se acham ligados a família da terra à família do céu. Cristo glorificado é o nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolvido no meio do infinito amor. Aliás, no seio do infinito amor. Cristo é o elo de ouro que liga a humanidade à divindade. Isto nos leva a dois conceitos filosóficos e teológicos que têm polarizado a humanidade. Mas eu não quero falar desse contraste que há entre eles, mas mostrar como esses dois conceitos se completam. E esses conceitos, eu vou passar muito rápido sobre isso, porque não é esse a parte principal do tema, mas eu estou falando de transcendência e imanência. Podem ser textos não muito familiares, mas o que é isto? Transcendência é o fato de que Deus está tão acima de nós, ele é tão superior, ele é tão altissonante, que nós quase que não temos como atingi-lo. E não, por uma definição de dicionário, transcendente é o ser cuja existência não é demonstrada pela experiência, pois a ultrapassa, mas que é necessário para compreender a nossa experiência. Só Deus é transcendente, ou seja, ele está muito acima até da nossa compreensão. Resumindo, isso significa que Deus está acima da criação, no sentido de que é maior do que ela e independente dela. Na teologia sistemática, transcendente é o termo que expressa a superioridade de Deus para com a sua criação. Mas não uma superioridade que se possa medir. Transcendência expressa uma superioridade ilimitada. Deus não é simplesmente o mais elevado dos seres, pois se disséssemos assim, nós estaríamos
ousaríamos medir a diferença de graus entre conhecimento, sabedoria, poder entre o homem e Deus. Isso é impossível. Essa diferença é incomensurável, pois Deus é infinitamente superior a nós e não se limita ao nosso nível de compreensão e entendimento. A transcendência de Deus não é uma mera qualidade natural ou humana. Ele é infinitamente soberano, supremo, superior, transcendente. Há um texto de Isaías que explica muito bem o que é transcendência. Capítulo 55, 8 e 9, ele diz assim: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Bom, eu acho que dei uma pincelada no que seria transcendência. Vamos ver alguma coisa sobre imanência. Imanência é o outro extremo. São textos que mostram que Deus, embora ele seja transcendente, seja tão além da nossa realidade, ele também pode estar dentro de nós. Ele pode ser, talvez, um de nós. E Cristo se tornou um de nós. Imanência quer dizer que, ao mesmo tempo em que Deus é transcendente, ele se envolve com a criação. Ele não está fora da criação, nem tampouco distante dela. O Criador não depende da criação para subsistir, contudo, a criação depende do Criador para subsistir e funcionar. O termo usado para expressar esta relação é imanência, definida no dicionário como a qualidade do que é imanente, permanência que persiste, que reside na própria essência do todo. Deus está envolvido com a criação não porque ele precisa dela, mas porque ela precisa dele. A criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ele. Como disse um autor, Deus não é uma divindade abstrata, removida da criação e sem interesse nela. Muito pelo contrário, a Bíblia nos revela um Deus que se importa com a criação, não apenas como seus filhos, mas como a criação em geral. E se mostra um Deus amoroso, pessoal, empático, envolvido com a sua criação, porque ela depende completamente dele. A sua influência está em toda parte, porém ele não se intromete na vida particular dos seus seres criados. Ele não tira o nosso livre-arbítrio, mas simplesmente nos mantém vivos, com nossos próprios gostos, características, escolhas. Deus atua de diversas formas sobre a sua criação, não apenas de forma sobrenatural, mas também valendo-se dos meios naturais, como a tecnologia, a ciência, o nosso conhecimento, etc. João, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 10, ele diz: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda... Aliás, Jó, desculpa, eu falei João, mas é Jó. Jó, capítulo 12, verso 10, diz assim: em sua mão está toda a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Atos, capítulo 17, versos 25 a 28, diz: Deus nos dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Jeremias, capítulo 23, verso 24, diz: ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Porventura não enche os céus e a terra? Colossenses 1,17 diz: em Cristo tudo subsiste. Bom, nós vimos então que Deus é transcendente, mas é ao mesmo tempo imanente. Ele é tão altissonante, ele é tão acima do ser humano, mas ele também convive conosco. E há alguns textos na Bíblia que falam das duas coisas juntas. Veja, por exemplo, Jeremias 23, 23. Acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Efésios 4, 6 diz que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está acima de todos, mas ele está no meio de todos também. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Estas verdades
levaram os reformadores, principalmente Calvino, Lutero e outros, a operar a grande reforma do século XVI, com aquela solene mensagem de justificação pela fé em Cristo. A religião contemplativa das grandes catedrais góticas, com os seus arcos, as suas torres altaneiras apontando para o céu, a vida monástica nos conventos, onde os religiosos se excluíam do mundo e em contemplação passiva, as vestimentas usadas pelos sacerdotes, cheias de aparatos e totalmente diferentes daquelas que o povo comum usava, a música erudita, que a princípio só podia ser executada por clérigos e mais tarde por músicos profissionais, tudo que a igreja dominante instituiu na tentativa de levar os olhos da humanidade de seus problemas cotidianos e mostrava com isso um Deus muito transcendente, não satisfaziam mais as necessidades espirituais do povo. A partir do século XV, com a Renascença, cujo traço marcante foi o humanismo, a atenção voltou-se para o homem como figura central da história. E aí a gente começa a ver um Deus imanente. Era como se o Deus dos cristãos, que antes estava numa altitude inatingível, estivesse agora dentro dos homens. Não se pode negar que o humanismo tenha, de alguma maneira, influenciado os reformadores. Pois, com enfoque no homem e nas suas necessidades, verdades bíblicas, como aquela de Abacuque 2,4, mas o justo pela sua fé viverá, lhes fazia pulsar o coração. E era como se a salvação fosse algo que ocorresse dentro do homem. O pecador penitente passou a ser encorajado a buscar a salvação diretamente do sacrifício de Cristo no Calvário, sem a mediação de nenhum sacerdote humano. Algo simples, porém eficaz, ocorrido na Terra no momento histórico da humanidade. Não havia necessidade de sacerdotes que se interpusessem entre os pecadores e o Salvador. Consequentemente, a experiência humana passa a ter grande valor no plano da salvação. Este movimento humanista teve aspectos positivos e aspectos negativos. Era positivo por quebrar aquela unidade monolítica da igreja medieval, libertando os fiéis dos excessos do monasticismo e restaurando as verdades bíblicas que foram negligenciadas e distorcidas. Mas foi negativo por ter secularizado a vida humana e ofuscado os interesses dos homens na vida futura. O mundo religioso foi de um extremo ao outro. Em contraposição à religião, cuja ênfase estava exclusivamente na transcendência, surge uma religião exageradamente imanente, cujos templos nada lembram reverência e adoração, mais parecendo edifícios comerciais do que igrejas. Pregadores vestidos mais como vendedores ou operários do que como representantes de Deus. Um tipo de música mais próxima das canções populares do que as sacras. E uma espécie de adoração baseada quase que exclusivamente nas emoções humanas. A Bíblia, que antes só podia ser interpretada por clérigos, agora é apresentada de maneira vulgar por pregadores com pouco ou nenhuma formação teológica e, às vezes, nem nenhuma formação acadêmica. E agora a gente começa a entender a mensagem que eu quero apresentar. Abacuque, capítulo 2, verso 20, diz: Deus está no seu santo templo. Veja, quando a reforma protestante traz Deus para dentro de nós, às vezes se esquece que o Deus que está dentro de nós também está no santuário, está dentro do seu santo templo. Embora parecesse que os reformadores baseavam a sua pregação em Abacuque 2,4, que diz: mas o justo viverá pela fé, parece que isso era o resumo do Evangelho, mas nós devemos justapor a esse texto Abacuque 2,20. A gente lê Abacuque 2,4, mas esquece do verso 20 lá na frente, que diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra. Veja, em Abacuque fala-se tanto de um Deus imanente, mas também de um Deus transcendente. Ele diz: o justo vive pela fé, ou seja, há uma parte muito importante no que ocorre no coração do homem para que ele seja salvo, a fé. Mas também Deus está no seu santo templo. Não podemos perder a visão de um Deus que intercede por nós. No grande plano da salvação, depende também do que acontece lá no céu, não só no que acontece no nosso coração.
E aqui eu quero ler um texto do Grande Conflito, página 587, 589, que diz assim: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial no plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. Pela sua morte deu início a esta obra para cuja terminação ascendeu ao céu. Depois de ressurgir, pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde o nosso pecador entrou, o nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intercessão mais clara dos mistérios da redenção. Veja, eu quero que vocês entendam o equilíbrio que tem que haver. Assim como Cristo desceu até nós, nós vamos subir até o céu, onde ele intercede por nós no santuário celeste. Nenhuma fase na experiência da salvação é uma questão meramente terrestre. Jesus deixou claro que há 3 aspectos importantes na experiência humana da salvação, que são arrependimento, confissão e perdão. Esses aspectos acontecem no coração do homem, aqui na Terra, mas eles têm ressonância no céu. Nenhuma dessa experiência pode contribuir para a salvação do pecador se não acontecer ao mesmo tempo na Terra e no céu. Vamos ver. Vejam, por exemplo, arrependimento. A primeira coisa que acontece na vida de um pecador que se converte é o arrependimento. No sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. À primeira vista, dá a impressão de que, então, o arrependimento é algo que acontece no homem, e que o homem tem que se arrepender. Porém, o arrependimento começa com Deus. Muito antes que o homem se arrepende, o arrependimento é meramente a resposta humana a um ato da bondade de Deus. O arrependimento começa com Deus e alcança o homem. Veja, Romanos 2, verso 4, diz assim: a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Ninguém produz o seu próprio arrependimento. Deus cria o arrependimento dentro de nós. Quando um pecador responde à bondade de Deus, algo acontece na terra dentro dele, e então ele se arrepende. Mas, imediatamente, algo acontece de novo no céu. Veja Lucas, capítulo 15, verso 7. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Entendem? Então, a primeira fase da conversão é arrependimento. É algo que acontece no céu, alcança a terra e reflete de volta no céu. Veja, no céu, Deus cria o arrependimento dentro de nós. Se nós deixamos Deus fazer isto, então há algo que acontece aqui dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, anjos cantam lá no céu porque eu me arrependi. Não é interessante isso? Vamos falar agora sobre o segundo aspecto da salvação, a confissão. Confissão é a expressão audível do arrependimento. Nem sempre é audível aos olhos humanos, mas sempre é audível aos ouvidos de Deus. Veja, por exemplo, o que Cristo disse lá em Lucas 18, versos 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Vejam, o murmúrio do publicano, pronunciado na terra, alcançou o céu e recebeu uma resposta pronta de Deus. Quando aquele publicano batia no peito e dizia: meu Deus, tenha compaixão de mim, isso só estava acontecendo aqui na terra. Era algo que acontecia num ser humano, mas teve uma repercussão no céu. Diz ali que ele desceu justificado para a sua casa. Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Então, o arrependimento acontece aqui, mas acontece também no céu. Quando eu me arrependo, Deus participa, porque Jesus está lá e apresenta o meu arrependimento ao Pai, para que algo aconteça lá no céu. O terceiro aspecto da salvação, veja, é arrependimento, confissão e perdão. Quando eu me confesso, isso chega ao céu. Vamos falar um pouquinho do perdão. Veja,
Quando Salomão ora na dedicação do templo, ele mostra que a pessoa ofendida pode perdoar. A igreja pode perdoar, mas a menos que Deus perdoe, este pecado vai testemunhar um dia contra o pecador no juízo final. O perdão celeste está condicionado ao perdão que exercemos aqui na terra, mas o perdão terrestre está condicionado ao celeste. Por isso, Salomão, quando orou, ele disse assim, 2 Crônicas 6:30, Salomão orou, então ouve tu desde o céu, desde o assento da tua habitação e perdoa. Quando Deus me perdoa, algo acontece lá no santuário celeste. O perdão do céu está condicionado ao perdão da terra, e o perdão da terra é condicionado ao perdão do céu. Então, na oração, Mateus 6,14, Jesus ensinou assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus também perdoa, o Pai Celestial também vos perdoará. O perdão que acontece no céu, ele tem uma dependência do perdão que acontece aqui na terra. Se eu não perdoo aqui, eu não vou ser perdoado lá. Mas para que eu perdoe aqui, primeiro eu tenho que aceitar o perdão que foi feito lá. Então, o perdão é algo tanto transcendente como imanente. Ele tanto acontece na terra como acontece no céu, tanto acontece no céu como acontece na terra. E eu repito, a igreja pode perdoar. A pessoa ofendida pode perdoar. Mas a menos que Deus perdoe, o pecado vai testemunhar contra o pecador no julgamento final. Mais um texto de Ellen White. Ela diz assim, pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação do santuário celestial. E eu sublinho aqui um parágrafo neste texto que diz assim, sua fé o seguirá até dentro do santuário. E seus adoradores na terra terão oportunidade de passar em revista sua vida, aferindo seu caráter pelo grande padrão de justiça. Descobrirão os seus próprios defeitos, reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus, a fim de estarem habilitados para a grande e solene obra do presente tempo que Deus impôs aos seus embaixadores. Testemunhos Seletos, volume 2, página 219 e 220. Entenderam, então, como funciona a oração? Ao orar aqui na terra, o pecador entra pela fé no santuário do céu. Assim como o sacerdote levava o sangue que continha o pecado do pecador no santuário da terra, quando Cristo entra na presença do Pai, ele leva a nossa oração diante do trono de Deus. Por isso, em Hebreus 4,16, nós lemos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vejam, aqui entra uma doutrina que é exclusivamente adventista. Há outras igrejas que pregam sobre o sábado, há outras igrejas que pregam sobre alimentação, que pregam sobre todos os temas que nós pregamos, mas nenhuma outra igreja prega a doutrina do santuário. É a única doutrina exclusivamente adventista. Nós entendemos algo que precisamos ajudar o mundo cristão a entender. A doutrina do santuário é de suprema importância para neutralizar o pendor humanista no pensamento teológico contemporâneo. A verdadeira religião deve, ao mesmo tempo em que focaliza o homem em seu pecado, voltar-se para Deus, que é o alfa e o ômega no plano da salvação. Deve lembrar o homem que as decisões últimas sobre a sua salvação são tomadas no céu, respondendo à sua aceitação aqui na terra. É no santuário celeste que Cristo efetua atualmente o seu ministério sacerdotal em favor do homem. Este ministério é tão vital para a salvação de cada ser humano como o ministério terrestre que culminou com a sua morte na cruz. Os dois ministérios de Cristo, na cruz e no santuário, formam um todo indivisível. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Com o sacrifício de Cristo na terra, ele pagou o preço da nossa salvação. Mas, ao voltar para o céu, ele iniciou a obra de intercessão em nosso favor. Isso está em Hebreus, capítulo 7, verso 25. No juízo investigativo, o tempo em que estamos vivendo,
ele passou a verificar se o arrependimento, a confissão e o perdão que nós professamos na Terra corresponde aos registros do santuário celeste. Ou se a nossa religião não é uma religião como a de Caim, que não resulta de fidelidade ao plano da salvação, mas o nosso próprio plano. Igrejas evangélicas estão empolgadas pregando, mas elas não percebem que o que eles pregam está incompleto. Se aquilo que ocorre em nós aqui, arrependimento, confissão e perdão, não está em harmonia, em consonância com o que acontece no santuário celeste, com a obra de Cristo no juízo, essa salvação não pode salvar ninguém. E nesta época de evangelhos falsos, fundados sobre premissas seculares, a doutrina do evangelho vem como um lembrete oportuno que verdadeiramente só em Deus se encontra a salvação. A mensagem do primeiro anjo chama a atenção dos homens para o que ocorre no santuário celeste. Apocalipse 14, 6 e 7 adverte os homens que, nesse tempo, Deus reina e é o juiz supremo de todo o universo. Isso está claro lá em Zacarias 8:3. O plano da salvação se originou no céu, alcançou a terra e se consuma finalmente no céu. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Vivemos num tempo de inflação de religiosidade. Nunca vimos tantas pessoas que professam tantas religiões, mas há uma enorme carência de espiritualidade. São crenças, religiões, pregações muito mais baseadas em autoajuda, em esforço humano, em você vai vencer, você vai ser um vitorioso, você é especial para Deus, Deus te escolheu, então você é um privilegiado. Inúmeras religiões, com seus templos, seus canais de televisão, de rádio, pregam com eloquência uma mensagem de sentimentos e emoções, baseada mais na autoajuda do que no plano da salvação. Claramente exposto na palavra de Deus. Oram muito e com muito fervor, mas as suas orações são vazias e destituídas de significado. Eu queria ler um texto aqui, que eu acho que este é o texto principal da mensagem que eu estou apresentando hoje. Diz Ellen White nos primeiros escritos, páginas 260 e 261, o seguinte: vi que assim como os judeus crucificaram a Jesus e as igrejas nominais haviam crucificado estas mensagens e por isso mesmo não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo e não podem ser beneficiados pela intercessão de Jesus ali. Como os judeus que ofereciam seus inúteis sacrifícios, elas oferecem suas inúteis orações dirigidas ao compartimento de onde Jesus já saiu. Eu queria insistir nisso daqui. Entenderam? Assim como os judeus continuaram oferecendo cordeiros num ritual que já não tinha mais sentido, as igrejas evangélicas de hoje oram, jejuam, cantam, e têm êxtase, mas isso não está acontecendo lá no céu. É algo que acontece só entre eles. Diz aqui, eu vou repetir, como os judeus que ofereciam seus inúteis sacrifícios, elas oferecem suas inúteis orações dirigidas ao compartimento de onde Jesus já saiu. Eles não entendem que Jesus agora não é apenas o intercessor, não é apenas o salvador, mas ele é o intercessor, ele é o juiz que está na presença de Deus. E veja, ela conclui esse pensamento dizendo assim: Satanás, eufórico com o engano, assume um caráter religioso e dirige a mente desses professos cristãos para si mesmos, operando com seu poder, com seus sinais e prodígios de mentira, para retê-los em seus laços. Primeiros escritos, 260 e 261. Há algum tempo atrás, eu conversava com uma irmã que havia perdido o seu entusiasmo pela Igreja Adventista e estava frequentando uma outra igreja. E eu resolvi conversar com ela. E ela me disse o seguinte: pastor, quando eu quero ouvir a verdade, eu vou à Igreja Adventista. Mas quando eu quero manifestação de poder, eu vou à igreja tal, que eu não vou mencionar o nome. Veja, ela pensava que ela precisava de poder nessa igreja, mas ela não entendeu que o verdadeiro poder está na verdade.
Ela diz, quando eu preciso da verdade, eu vou na igreja adventista, mas quando eu quero poder, coisa eufórica, eu vou na outra igreja. E eu gostaria de ter lido para este irmão que eu vou ler para vocês agora. Primeiros Escritos, página 56. Voltei-me para ver o grupo que estava curvado perante o trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola, nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair o povo e enganar os filhos de Deus. Alguns estão sentindo um verdadeiro êxtase. Eles se sentem realizados com as suas orações, com o seu fervor, mas aqui diz que Satanás está inspirando para que eles não olhem para o santuário celeste. Nós somos chamados por Deus para fazermos a diferença neste mundo de confusão religiosa. Mais um texto de Ellen White. Primeiros Escritos, 63. Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual a nossa presente posição. Estabelecer a fé no vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Estes, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros devem se demorar. E ela diz mais, o arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso Salvador mediante um poderoso Salvador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e da sua vontade. E ela conclui dizendo assim, o santuário, aliás, o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem fé, que é essencial nesse tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Mais um texto agora do Grande Conflito, página 587, 589. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial no plano da salvação, aliás, no plano da redenção, como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte deu início a esta obra, para cuja terminação ascendeu aos céus, depois de ressurgir. Eu quero sublinhar essa pequena frase aqui, olha. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde o nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6:20. Ali se reflete a cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. O grande plano da redenção, conforme foi revelado na obra final para estes últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. Cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra de expiação que está sendo efetuada no santuário celestial. Quando esta importante verdade for reconhecida e compreendida, e os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja de pé diante do grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. E ela diz ainda, pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus deverá ser elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos, e posto em harmonia com Cristo e a sua grande obra de purificação do santuário celestial. Sua fé o seguirá até dentro do santuário. Irmãos, eu estou chegando ao final. Nós precisamos hoje de uma experiência dentro do santuário celestial. Precisamos continuar orando e direcionar as nossas orações para dentro do santuário celestial, onde Cristo intercede pelos pecadores. Pelos olhos da fé, nós podemos ver Cristo entrar no lugar santíssimo, na presença do Pai,
como o sumo sacerdote entrava no dia da expiação no santuário terrestre. Milhares estão perdendo a sua fé, porque perderam o contato com o Salvador. Se é que um dia o tiveram. Há cristãos hoje, mesmo entre nós, mesmo na nossa igreja, que conhecem muito bem a igreja de Deus, mas talvez não conheçam o Deus da igreja. Não têm uma experiência significativa com Deus. Apocalipse 8, 3 e 4, João diz assim: veio outro anjo e ficou em pé diante do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E na mão do anjo subia à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Irmãos, em breve Cristo vai sair do lugar santíssimo e vai lançar o seu incensário à terra, dizendo: está consumado. Irmãos, a doutrina do santuário é a doutrina mais preciosa que nós podemos ter. Precisamos estudar e reestudar essa doutrina. Que nós estejamos em plena comunhão com Cristo. Que nós possamos estar unidos a Jesus, através da oração e do estudo da sua palavra, para sermos por ele recebidos na glória. Vivemos num tempo solene. Cristo está hoje exercendo a sua última atividade em favor da nossa salvação. Eu quero resumir o que eu disse, estou aqui concluindo. Tudo que acontece na terra, no plano, em relação ao plano da salvação, tem um reflexo no céu. E tudo que acontece no céu, em relação à nossa salvação, tem um reflexo na terra, no nosso coração. Nós não podemos perder a nossa visão de Cristo no santuário celeste. Me impressiona esse texto de Ellen White quando ela diz que os cristãos de hoje, alguns que se dizem evangélicos, estão fervorosos com as suas orações, mas estão enviando as suas orações para um lugar de onde Cristo já saiu. Eles não estão alcançando o perdão, não estão alcançando a salvação. E nós temos a responsabilidade de ensinar isso para eles. Me impressiona que ela diz que, assim como os judeus ofereciam seus sacrifícios de cordeiros, num ritual que já havia perdido o sentido, muitos que se dizem cristãos, evangélicos, não estão enviando as suas orações para o santuário celestial onde Cristo intercede por nós. Que nós sejamos condutos de bênçãos, que nós tenhamos uma experiência tão profunda com Cristo. Muito mais importante do que conhecer a igreja de Cristo é conhecer o Cristo da igreja. Muito mais importante do que saber os defeitos, as falhas, as vitórias, as conquistas da igreja, é que aquilo que ocorre no céu ocorra dentro do meu coração. E que aquilo que ocorre dentro do meu coração tenha uma repercussão no santuário celestial. Que quando eu oro em sinceridade, a minha oração alcance o céu. E Cristo disse: Pai, o meu sangue, e ofereça o seu sangue em nosso favor. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar agora, irmãos, e vamos dirigir as nossas orações ao trono da graça de Deus. Santíssimo e onipotente Pai, nós queremos agora que entendemos que quando o plano da salvação foi elaborado no céu, ele precisou atingir a terra com o sacrifício precioso de Cristo. Agora, o que acontece no coração de cada filho teu que aceita Jesus precisa ser levado ao teu trono para que seja selado lá. Então, nós te pedimos, ó Pai, que nós nunca percamos o contato com o teu trono. Que nós possamos, ó Pai, dirigir as nossas orações para um Deus extraordinário, Deus homem, que é o nosso irmão mais velho. O Monsenhor White diz, Dejeto às Nações, página 17, o inocente foi tratado como um pecador, para que o pecador possa ser tratado como um inocente. Que ele nos represente e que nós possamos mostrar ao mundo a importância dessas verdades. É o que nós te pedimos por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Obrigada, pastor.